Olá, eu sou Lincoln Macário e esse é mais um programa Palavra Aberta. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou e o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Aldir Blanc, que dá um socorro emergencial para o setor da cultura, tanto trabalhadores como empresas e associações culturais. Mas o presidente vetou o item que estabelecia prazo de 15 dias para o governo repassar os 3 bilhões de reais para estados e municípios numa operação descentralizada. E editou, logo em seguida, uma medida provisória, a 986, que estabelece que o prazo de repasse será colocado no decreto regulamentador, decreto esse que não saiu ainda. A medida provisória terá como relator na Câmara dos Deputados o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que é também o líder da minoria e vai conversar conosco sobre o que ele pretende fazer na relatoria dessa medida provisória. Olá, deputado, muito obrigado por aceitar conversar conosco. Eu já começo perguntando logo, o senhor vai tentar restabelecer o prazo que o Congresso determine qual é esse prazo de transferência, ou vai aguardar o presidente Jair Bolsonaro definir que prazo será esse no decreto? Ô, Lincoln, primeiro os meus cumprimentos aos nossos telespectadores. É um prazer grande sempre participar desse programa da TV Câmara. Eu tenho um respeito muito grande pela TV Câmara, porque foi onde eu tudo comecei, né? Lá atrás, quando eu cheguei pela primeira vez, em 2007, eu lutava muito para dar uma entrevista na TV Câmara. É uma TV pública importante e que tem que prestar cada vez mais os relevantes serviços que ela presta. Segundo, Lincoln, dizer que nós vamos sim restabelecer esse prazo. Na verdade, a Lei Aldir Blanc, que é a Lei de Emergência Cultural, uma lei nacional que o Congresso aprovou por unanimidade. Houve um acordo com o governo, através de sua liderança, para o presidente não vetar e agilizar. Eu penso que a medida provisória, a 986, que chegou na Câmara, que eu vou relatar, nós temos que dar conta de duas questões centrais nela. A primeira delas, restabelecer o prazo, e segunda, agilizar de forma descentralizada a liberação desses recursos da ordem de 3 bilhões. Por qual razão? Os trabalhadores da cultura e das artes estão há 3 meses vivendo o drama da pandemia. Se tem um setor que foi atingido, é o setor cultural, porque você não faz cultura, não vai para um espetáculo sem povo, não vai para um teatro sem povo, não vai para um circo sem povo. Portanto, a lei Aldir Blanc que nós criamos, que o Congresso Nacional criou, tem que ser emergencialmente os seus valores repassados aos estados e aos municípios. Foi para isso que nós aprovamos o crédito da lei de 3 bilhões de reais, porque senão não tinha sentido. Já se vão 2 meses e o governo não agilizou. Aliás, esse é um problema, Orinco, porque a Câmara vota as matérias e, de repente, o governo demora 15 dias para sancionar, depois para mandar a medida provisória, depois o crédito. E o setor está emergencialmente pedindo socorro, porque os trabalhadores da cultura e das artes precisam urgentemente desse auxílio e os espaços culturais também. Portanto, e quando chegar o recurso nos estados, os estados vão ter que apresentar seu plano de trabalho, de organização, de mobilização de todo o setor cultural do estado. Portanto, eu pretendo, essa semana, rapidamente, tem 2 reuniões marcadas com o Fórum Nacional do Secretário de Cultura e outro com a Conferência Nacional, e apresento imediatamente o relatório desta medida provisória para estabelecer as regras e os mecanismos e agilizar a transferência desses recursos. O senhor reforçou a questão da descentralização, que teve muito presente nos debates pela aprovação desse auxílio emergencial. Acredito um pouco, inclusive, por conta do que ocorreu no auxílio emergencial geral, que o governo não quis se valer do cadastro único, não quis se valer da expertise que já existia nas prefeituras para pagamento e cadastramento do Bolsa Família, acabou tentando fazer tudo isso sozinho via Caixa Econômica Federal, e aí a gente viu muita reclamação de demora, muita reclamação de inconsistência, de fraude. A própria Câmara, o próprio Congresso Nacional tentou já ali, de alguma forma, garantir essa descentralização. Isso foi um aprendizado em relação ao auxílio emergencial geral? Claro, ninguém inventa a roda.
Nós temos a coisa mais avançada que o Brasil tem, é o cadastro único, o CAD único. Ele engloba todo o país. O governo, o que fez? Nós criamos o auxílio emergencial, demorou, e ainda hoje são quase 3 milhões de pessoas que não sabem por que o benefício não foi pago ou por que não foi aprovado. Ainda hoje, o auxílio emergencial de 3 meses termina agora em junho. Terminou em junho o pagamento de 3 meses. O governo prorrogou por mais 2 meses. Nós vamos ampliar o prazo para 31 de dezembro. Nós temos que ampliar, porque vai terminar em setembro. Ora, em setembro, a crise econômica, a crise da Covid-19 vai estar no auge, portanto, nós temos que prorrogar. Com base nessa experiência, o que nós fizemos? Mostramos que os estados sabem, os governos estaduais têm suas secretarias de cultura, seus fundos estaduais e sabem quantos espaços culturais fechados tem em cada estado. E sabem também o número exato dos trabalhadores que estão desamparados. Por exemplo, o Ceará tem em torno de 33 e pouco, 34 mil trabalhadores nesse setor e quase 5 mil espaços culturais. Portanto, a forma descentralizada que nós fizemos é o melhor caminho para agilizar o repasse desse recurso para os estados. Foi um processo moderno, ágil, que está num relatório que foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado, que, aliás, diga-se de passagem, foi uma conquista extraordinária, essa lei Aldir Blanc, que teve como relatora a deputada Jandira Fegali. Portanto, nós trabalhamos muito, fizemos uma ampla articulação dentro da Câmara, e o fato é que sequer o governo teve coragem de vetar, porque houve compromisso da liderança do governo. Portanto, é agilizar. Pois é, aproveitando o ensejo, deputado, dá uma pequena resumida aqui na lei, para quem não está sabendo exatamente do que se trata. A lei Aldir Blanc é a lei 14.017. Ela estabeleceu o auxílio emergencial muito parecido com o geral, de R$600, podendo chegar a R$1.200 em alguns casos, para os trabalhadores, e uma novidade que é o auxílio de R$3 a R$10 mil por mês para aqueles espaços culturais que estão enfrentando dificuldades, teatros, pequenos cinemas, etc., e que terão que prestar contas disso de alguma forma e dar até alguma contrapartida, como espetáculos, atuações nas escolas. Vencido esse primeiro prazo da discussão urgente que foi, o senhor acha que é possível aproveitar a medida provisória 986, que está justamente acrescentando itens na lei Aldir Blanc, na lei 14.017, para aprimorar em algum sentido, ou para evitar que se tenha uma discussão muito delongada, o melhor é só garantir logo a questão do prazo, da descentralização, de como vai ser pago, fazer esse bonde andar para socorrer com emergência, como o senhor mesmo colocou, os trabalhadores da cultura? Veja, se qualquer emenda que for apresentada não tergiversar ou nem atrasar a votação e a liberação, nós faremos, mas tudo será feito baseado nesses princípios que eu me referi, que você reforçou. Primeiro, agilizar. Segundo, regulamentar. Porque, veja, a lei foi aprovada, agora veio a medida provisória, depois veio o decreto, depois veio o crédito. Não. Nós queremos resolver tudo agora com a medida provisória, porque se a medida provisória fala dos 15 dias, então nós podemos aproveitar e dar uma regulamentada. É claro que nós vamos negociar com a liderança do governo, mas a ideia é resolver tudo agora na medida provisória. Para após aprovação, Lincoln, só voltar do governo o crédito, que é isso que é importante, porque ainda vem ou um PL com urgência constitucional ou a nova medida provisória com o valor dos 3 bilhões. E já está claro, os 3 bilhões, a distribuição será feita para cada estado de acordo com os critérios que estão na lei e de forma descentralizada. Não tem muito o que conversar, é liberar. Essa é uma dificuldade que o governo está tendo de o recurso chegar na porta. Para a gente concluir, deputado, nos repasses que foram feitos a estados e municípios para enfrentamento geral da pandemia, compra de ventiladores, por exemplo, nós já tivemos casos de corrupção. É claro que é muito mais dinheiro, só repasses, o primeiro repasse para a compra de ventiladores, por exemplo, era maior que 5 bilhões, é quase o dobro do dinheiro
destinado para a cultura. Mas isso gerou um certo tensionamento entre o governo central, o governo federal e os governadores, o governo sempre criticando, colocando em suspeita. A gente não pode prejulgar, porque em alguns casos governadores podem ter sido vítimas de esquemas mesmo de apropriação no momento que estavam todos correndo para a compra de equipamentos, mas em outros casos pode ter ocorrido pelo menos conivência. Como é que fica essa questão que diz respeito à cultura? O senhor acha que esse já é um segmento tão menor e mais, digamos assim, controlável, que o risco de corrupção está mais afastado? E tão organizado como é o setor cultural nos estados, Olinco, eu tive a oportunidade de participar de umas 3 videoconferências nacionais com os secretários estaduais de cultura, com os dirigentes nacionais, com os artistas, com as pessoas que lidam com a cultura, que são trabalhadores nas mais diversas escalas, desde o trabalhador braçal, daquele cara que segura a câmara, ao, digamos assim, aquele que é o responsável pelo espetáculo, ou aquele que é responsável pelo show, enfim. Portanto, é um setor muito organizado. Não vejo qualquer risco de se atrasar por conta de uma experiência que teve recente dentro do combate à Covid-19 e alguma possibilidade de desvio. Não terá. É um setor muito sério. Evidentemente que, veja, nada justifica atraso. Por exemplo, o governo federal está dizendo que atrasou porque num ou no outro estado houve desvio. Se houve desvio, se apura. O que não pode é as pessoas ficarem esperando, porque ao tempo que os governadores pedem para os trabalhadores ficarem em casa, como é que o cidadão vai ficar em casa sem nada, sequer um caroço de feijão para botar na panela? Porque tem muita gente nessa situação pelo país afora. Eu sou do Ceará, aliás, você é cearense de Limoeiro do Norte e sabe muito bem. O sertão está vivendo um drama e agora a pandemia chegou. Fortaleza, por exemplo, os índices caíram drasticamente e migrou para o interior. Se os auxílios não chegarem a tempo, essas famílias vão sair desesperadamente para as ruas. Não adianta fazer apelo para ficar em casa se não tiver o conforto do alimento, por exemplo. Portanto, não acredito, não se justifica qualquer tentativa de atrasar por conta de esse ou aquele desvio. Liberação já é um dos setores mais organizados da economia brasileira. Digo isso porque todo mundo sabe, o setor cultural gera renda, emprego e tem grande impacto no crescimento da economia, no PIB brasileiro. Portanto, é liberar já, porque eu tiro pelo meu estado, Link, eu concluo. O sistema público de cultura no estado é muito organizado. Você tem a Secult, a Secretaria de Cultura, o Fundo Estadual e vários fundos municipais. Chegou, liberou. É isso que tem que ser feito, porque os estados já estão preparando seus planos de trabalho para a execução desses recursos, que cada estado já sabe também a sua fatia. Portanto, é agilizar. Eu penso que nós temos que seguir a mesma linha, aprovar por unanimidade, negociar antes, nada que atrapalhe a liberação do recurso e chegar lá na ponta, que é onde ele precisa chegar. Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Zé Guimarães, PT do Ceará, líder da minoria e agora relator da medida provisória 986, que busca estabelecer os prazos e formas de repasses desses 3 bilhões de reais do auxílio emergencial da cultura, fazer com que ele chegue aos trabalhadores e aos centros culturais mais necessitados desse país. Um grande abraço, muito obrigado, deputado, mais uma vez, e obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV Câmara no Palavra Aberta.